Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 13, versículo 1.11, os 10 chifres da besta. Então vamos falar sobre esses 10 poderes que certamente estão ligados a líderes, a homens. Nós veremos isso por quê? Porque o anticristo será um desses chifres. Então, existia até uma interpretação no passado, ligando esses 10 chifres aos 10 dedos da estátua do capítulo 2 de Daniel, e alguns entendiam que eram as 10 divisões, as 10 províncias do Império Romano, e assim eles pegavam o mercado comum europeu, que teve uma época que tinham 7 países, 8, 9, e aí os intérpretes falaram, quando chegar a 10 é a hora do anticristo. Bom, o que eles esqueceram nesse ponto? Eles esqueceram que o governo do anticristo, ele não será só aquele império romano dos dias do Novo Testamento. Não, o império do anticristo ele vai ser mundial. O Brasil vai fazer parte desse império do anticristo. Estados Unidos, toda a América Espanhola, Canadá, tudo isso faz parte do império do anticristo, até porque faz parte daquele império romano antigo. E o Império Romano também não era só a Europa, Foi um erro aí elementar. O Império Romano ele pegava parte da África, parte norte da África, fazia parte do Império Romano também. Mas, então essa interpretação de 10 chifres representando 10 países, ela caiu por terra, O mais provável é que esses 10 chifres sejam 10 líderes. Eles podem até estar liderando 10 países ou 10 conglomerados, 10 uniões de países, como existe o mercado comum europeu, como existe o Mercosul, mas ele representa certamente 10 homens, que podem estar liderando 10 países ou 10 mercados comuns, 10 uniões de países. E por que tem que ser um homem? Porque o anticristo se manifesta como um desses chifres, como um desses poderes. E quando o anticristo se manifesta, ele derruba 3 outros poderes. Então, é um momento para nós ficarmos atentos no mundo. O mundo, quando tiver dividido em 10 poderes, o anticristo vai se manifestar como sendo o 11º chifre, mas ele derruba 3. Então, acabam ficando 8 poderes no mundo, ou 8 homens que se destacam, tendo o anticristo como grande destaque. O comentário diz: o anticristo aparece como um dos chifres da besta. Então o anticristo ele vai se destacar sobre essa besta como um líder de destaque. Essa besta vai ter 10 líderes, 10 homens liderando ela, e o anticristo se manifesta como homem representado em um desses chifres. Eu separei Daniel capítulo 7, versículo 8, para nossa interpretação. Observe: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então observe que Daniel está tendo a conclusão da revelação das 4 bestas que ele viu no capítulo 7. A primeira besta, um leão com asas de águia. A segunda besta, um urso. A terceira besta, um leopardo. A quarta besta, que era indescritível, Daniel viu essas 10 pontas, e dessas pontas nascia então uma ponta pequena, e ele diz que nessa ponta ele vê olhos, era um homem e falava grandiosamente, para descrever como o anticristo vai falar, como ele vai influenciar as pessoas durante a grande tribulação. A princípio ele vai influenciar até os israelitas. Os israelitas ficarão divididos entre 2 profetas de Deus, que talvez seja Moisés e Elias, e um falso profeta, que é o anticristo. Esse falso Messias que é o anticristo. Então o mundo vai ficar dividido,
Porque de um lado, 2 profetas de Deus, e do outro lado, o falso Messias e o falso profeta. Esses dois trabalhando para enganar a humanidade. Então o anticristo vai falar grandiosamente. E isso vai causar um engano, a população vai realmente ficar confusa, e pelo menos por 3 anos e meio, a grande maioria dos israelitas vão dar crédito às palavras do anticristo, desprezando as 2 testemunhas. Eu acredito que o número de israelitas que se converterão na primeira metade da grande tribulação, quando as 2 testemunhas estão profetizando, o número de israelitas que aceitam o testemunho desses 2 homens de Deus será um número pequeno. Vai crescer a partir da metade da grande tribulação. O comentário prossegue. É interessante observar o momento que Daniel recebe a revelação da manifestação dos 10 chifres e do 11º, diante do qual 3 pontas caíram, restando 8 pontas. As 10 pontas se manifestam próximo do momento que Deus se manifesta durante a grande tribulação, pois neste momento Deus institui um tribunal para julgar as nações que obedeceram a 11ª ponta, que se tornou a 8ª. Observe, nós lemos Daniel capítulo 7, versículo 8, agora eu vou ler os versículos 9 e 10, porque ele já descreve o fim da grande tribulação, o fim dessa besta, o fim dessa ponta pequena que surge na besta, que é a besta que sobe do mar, de Apocalipse 13. Daniel 7:9 diz: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Então Daniel está vendo Deus glorificado, todo-poderoso, assentado no seu trono. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Esse juízo descrito aqui em Daniel é o mesmo juízo descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. É um juízo que ocorre no início do milênio para julgar as nações que obedeceram essa ponta pequena, que confiaram no anticristo e fizeram guerra contra Jerusalém. Então, esse juízo que Daniel está vendo é esse juízo descrito no início do milênio. Ainda não é o juízo final. O comentário prossegue. Daniel viu a manifestação gloriosa de Deus no fim da grande tribulação. A mesma manifestação de Apocalipse 19, quando Jesus se manifesta em glória com a igreja para dar fim à grande tribulação. A revelação é retomada, descrevendo as grandes palavras que provinham da ponta, ou seja, as grandes palavras que provinham do anticristo. Então vejam que a descrição bíblica é de um homem que realmente ele vai ter palavras de engano que são descritas como palavras poderosas, palavras grandiosas. Então a humanidade, que já foi enganada facilmente por homens que eram pseudo-anticristo, né? Que João diz que desde os seus dias muitos já se faziam anticristo. Então homens como Hitler, que foi um pseudo-anticristo, ele enganava as pessoas, ele enganou a humanidade. Diz a história que até nos Estados Unidos haviam nazistas. Quando começou a guerra e aquela grande mortandade, aí os nazistas desapareceram. Mas haviam americanos que defendiam o que Adolfo Hitler falava. É inacreditável, né? Mas ainda hoje existem seguidores de Adolfo Hitler. Eu lembro quando Adolfo Hitler ele faria 100 anos de idade, houve uma celebração a esse homem, o que chamavam de um neonazismo, que estava no mundo todo. No Brasil havia neonazistas, aconteceu aqui de prenderem
torcedores de um clube aqui no Rio de Janeiro com o símbolo do nazismo. Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão encontrar. Foram os torcedores aí do Flamengo que estavam com a suástica nazista. Então o neonazismo, ele não morreu no mundo, não. Então veja, aquele homem enganou e continua enganando a muitos. Bom, junto com Hitler, Mussolini, ele também enganou os italianos. Na China nós temos o Mao Tse Tung, na Rússia, Stalin, Lenin, muitos homens. Aqui no Brasil também tem uns loucos aí pregando, defendendo o comunismo. Esses homens já conseguem enganar a humanidade, enganar o povão. Durante a grande tribulação, a descrição que Daniel vê é realmente de um homem que vai ser o maior de todos os enganadores. O comentário diz: Daniel vê a besta sendo morta. Bom, nós lemos até o versículo 10, agora vou ler o versículo 11 de Daniel 7. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, ou seja, do anticristo. Ele viu o trono, né, Deus julgando as pessoas no final da grande tribulação, início do milênio, e agora ele volta na revelação. As palavras que vinham da ponta, que enganou toda a humanidade, ele prossegue: estive olhando até que o animal foi morto. Ou seja, aquela besta que sobe do mar, que ela traz características de todos os impérios anteriores, ela traz características do Império Babilônio, persa, grego, e daquele Império Romano antigo também. O anticristo está governando o Império Romano redivivo, é assim que é chamado. Ele reviveu, ele está revivendo esse Império Romano. Então, ele descreve esse animal como sendo morto no fim da grande tribulação, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Daniel vê as nações aliadas à besta e ao anticristo na grande tribulação receberem prolongação de vida. Agora observe, Daniel 7,12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Ora, se a besta que sobe do mar, ela é destruída no fim da grande tribulação, o que representa esses outros animais? Esses outros animais, eles representam as nações. Ainda que o leão com asas de águia representava a Babilônia, né? O urso representava a Pérsia e o leopardo uma união de países. As nações, elas viverão o milênio de Deus. Elas experimentarão o reino justo que Deus vai implantar na terra. Então, aquele poder que Satanás criou, aquele poder vai ser destruído. Tanto que nós veremos, quando nós chegarmos no estudo de Apocalipse, no final do milênio, Satanás ele não tem mais uma besta para ele levantar. E a descrição bíblica é inacreditável, mas o próprio Satanás vai liderar as nações no final do milênio contra Deus. Porque a descrição bíblica é que o fim da humanidade está para chegar. E os homens não vão aceitar isso. Hoje os homens não aceitam. Então, quando falar no fim da humanidade, certamente, aí é uma hipótese, né? Satanás vai propor algo como ele propôs lá para Adão e Eva no jardim, de que ele tem uma saída para Deus não destruir a humanidade, porque o juízo final está chegando. Durante todo o milênio, o que a igreja vai pregar? A igreja vai pregar o Apocalipse, né? Juntamente com Israel. Israel aqui na terra com corpos corruptíveis e nós, igrejas, em corpos incorruptíveis, anunciando: olha, em 1000 anos vai chegar o juízo final. Em 950, 900, 800, 500 anos, 100 anos, 50, quando estiver chegando o juízo final, a igreja está anunciando juntamente com Israel. No final do milênio, Deus solta Satanás e Satanás, certamente a proposta dele será essa:
de que ele poderia impedir o juízo final de Deus sobre a humanidade. Vamos prosseguir no nosso comentário. Este texto significa que a besta será totalmente destruída na grande tribulação. As outras nações ou outros animais permanecerão no milênio. Ao fim dos 1000 anos, Satanás não organizará outro poder político, outra besta na terra. Ele mesmo liderará as nações. Após a morte da besta, que certamente representa a morte e condenação do anticristo ao inferno, Daniel vê a manifestação de Jesus Cristo em glória, acompanhado da sua igreja. Então observe, Daniel, ele viu a manifestação daquela ponta pequena, que é o anticristo, e ele também vê Deus assentado no trono. Depois ele volta novamente na revelação para olhar para o anticristo e a sua manifestação. Então ele teve essa descrição do animal sendo morto. E agora ele vê Jesus Cristo vindo em glória. Então Daniel capítulo 7, ele tem uma harmonia perfeita com o Apocalipse capítulo 13. Veja, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Em Daniel capítulo 2, ele viu uma pedra cair sobre os pés da estátua e destruir aquela estátua. É o mesmo evento que está sendo descrito aqui no capítulo 7. Aqui ele tem uma visão mais humana, né? O Filho do Homem aparecendo nas nuvens. Lá ele viu Jesus como uma pedra caindo sobre os pés da estátua. Mas a descrição é a mesma. E no Apocalipse, essa revelação equivalente a esse ponto aqui de Daniel 7, 13 e 14, está no capítulo 19 de Apocalipse, quando Jesus vem em glória claramente com a sua igreja para dar fim à grande tribulação, para dar fim ao reino do anticristo.